Olá, minha gente, tudo bem? Passando por aqui para falar sobre um assunto nem sempre muito tradicional, que é sobre historiografia brasileira, e fazer o registro que o nosso primeiro grande historiador de ofício foi Capistrano de Abreu, um cearense que ali no final do século XIX para início do século XX acaba vindo para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro publica em 1907 um livro intitulado Capítulos de História Colonial. Repare bem o nome do livro, né? Capítulos de História Colonial. Então ele apenas absorve, como homem do século XIX e do século XX, a ideia de que a história é o estudo do passado. E esse passado é o passado colônia. Então ele fala de indígenas, fala da chegada dos portugueses, da organização da cana-de-açúcar, da organização da mineração e praticamente paralisa aí. Ele não discute as inconfidências, o processo de independência do Brasil. Isto porque o entendimento de Capistrano é o entendimento do que ele aprendeu em alemão, como um homem autodidata. Ele aprendeu lendo Leopold von Ranke, Humboldt, lendo um pouco de Weber, né? Tanto é que o Instituto Capistrano de Abreu, hoje no Ceará, tem lá uma biblioteca particular, privada, que ficou do Capistrano, e tem mais de quase 400 títulos, todos eles em alemão, né? Sem ter feito faculdade de história, sem ter estudado isso especificamente. Ele entendeu que o estudo de história era o estudo do passado, com a cronologia e com documentação. Esse é um dado importante. Capistrano era um exímio arquivista, então ele entendia que não era só contar a história, ele tinha que fazer as remissões todas, dizer onde está o documento, em que estado estava o documento e onde poderia ser localizado o documento. Então, nesse sentido, para além de nós imaginarmos que Capistrano era homem do positivismo, no sentido de que história é passado, história é fato, história é causa e consequência, história é cronologia, Capistrano nos dá a dimensão de que a história é feita a partir de acervo, a partir de arquivo, a partir de documentação. Capistrano é uma figura extremamente importante, extremamente relevante, até porque quando chega ali a Semana de Arte Moderna, que a gente vai ter a figura de Mário de Andrade, escrevendo logo Macunaíma, em 1924, Mário de Andrade, se serve muito de informações que havia sobre as comunidades indígenas brasileiras, Gês, Tupis, Tapuias, Tupis, Nuaruaques, isso tudo tivera sido Capistrano que tivera levantado, né? E em grande medida, Capistrano de Abreu acabou virando um homem de biblioteca, porque acabou recebendo um emprego daquele que foi o financiador da Semana de Arte Moderna, que foi Paulo Prado. Então, observe que Mário de Andrade dedica Macunaíma a Paulo Prado, né? E ao mesmo tempo, Capistrano de Abreu tem ali uma relação íntima, uma relação pessoalizada com a figura de Paulo Prado, que é o grande agente financiador da Semana de Arte Moderna. Então essas três figuras, aparentemente o banqueiro, dono de cafezais, dono de indústrias ligadas à torrefação de café, que é Paulo Prado, e ao mesmo tempo Mário de Andrade, o grande literato, são homens que bebem numa fonte específica, são esses documentos, são esses acervos, não só que ficaram no Ceará, mas aquilo que ele começou a ser pago para fazer. Capistrano foi ao Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, Minas Gerais diversas vezes, Goiás, para fazer levantamento documental. E ele organiza a biblioteca pessoal, a biblioteca privada de Paulo Prado. Depois, boa parte desse material acaba indo parar na Biblioteca Nacional, não é isso? Então, assim, ainda que nós entendamos e compreendamos que Capistrano de Abreu tenha sido o primeiro grande historiador de ofício moderno da história do Brasil, com um filtro positivista, mas ele tem o rigor da história-ciência. E o rigor da história-ciência é método. E o rigor do método é documentação, né? É comprovação. E ele nem entendia esse papo de tradição oral. A comprovação para ele era documento. Poderia falar, poderia registrar, cronologizar, dar as datas todas, desde que houvesse a documentação devida. E daí esse livro de suma importância, com todos os limites de um livro escrito em 1907 por um homem que se propôs a tentar dar uma cronologia à história do Brasil, mas é interessante notar, começa falando de indígenas, depois da chegada dos portugueses ao Brasil, e depois ele vai fazendo uma narrativa sobre a estrutura econômica do Brasil, tanto da cana-de-açúcar quanto da mineração. Então, de algum modo, Capistrano de Abreu é o primeiro grande historiador de ofício no mundo moderno, conhecedor e leitor do alemão e francês, autodidata. Depois ele acaba estudando direito no Rio de Janeiro, mas não era essa a praia. Capistrano era homem mesmo de arquivo, era homem de biblioteca, era um documentarista exímio e acaba trabalhando privadamente para Paulo Prado. E todo esse material que Capistrano
vai fazer acervo, vai arquivar, é o material que Paulo Prado disponibiliza para Mário fazer muita pesquisa. Então tem aí uma trinca que precisa ser pensada e repensada. Espero que tenham gostado, ative o sininho, se gostou, para receber novas notificações. A gente agradece bastante se você curtir e der um like aí pra gente. Beleza? Muito obrigado!